caríssimo irmão Frei Atanael, irmãos presentes aqui no Santuário da Vida, na mesma alegria, irmãos que nos visitam na caravana que acompanha Frei Atanael da paróquia Santa Teresa de Jesus, da cidade de São Paulo, e todos os irmãos que nos acompanham por esta transmissão. Na primeira leitura, o profeta Isaías propõe a Israel um recomeço. Dado o sofrimento no exílio, Israel deseja voltar a Jerusalém. Porém, isto não é possível antes que Israel faça experiência de verdadeira conversão. Isto é, não é possível voltar para Jerusalém antes de arrepender-se de seus pecados. É sabido por todos nós que o sofrimento de Israel se deve muito aos pecados do povo, à fraqueza do povo que negou a fé em Deus para aliar-se aos iníquos, aos inimigos de Deus. Então, converter-se aqui é assumir Deus como único Senhor. Ao mesmo tempo que converter-se aqui é assumir-se como imagem e semelhança de Deus. E expressão desta experiência única, conversão, é obediência e fidelidade aos mandamentos de Deus. Por isso o Senhor diz pela boca do profeta, uma distância enorme entre os pensamentos do povo e os pensamentos de Deus, uma distância enorme entre os desígnios de Deus e a vivência de fé de Israel. Assim devemos também aplicar em nossas vidas este ensinamento, num exame de consciência sério e comprometido com o Senhor. Nós podemos nos flagrar muitas e muitas vezes vivendo aquém daquilo que Deus determinou para nós. Vivemos uma fé superficial, descomprometida com o reino, com a comunidade, com a família. Nós que estamos peregrinando por este mundo e desejamos mais do que tudo voltar para Deus, viver eternamente na presença de Deus, não poderemos nos realizar plenamente em nossa humanidade se não fizermos esta experiência de recomeço, de conversão, de assumir o Senhor como único e verdadeiramente o nosso Deus, e ao mesmo tempo assumir a imagem e semelhança de Deus que foi impressa em nós no ato criador e resgatada por nosso Senhor Jesus Cristo no ato redentor. Assim, uma vivência autêntica da nossa fé é com certeza exigência para todos nós. São Paulo, na carta aos Filipenses, enquanto está preso e diante da morte iminente, sabe que precisa, acima de tudo, glorificar a Deus, no seu viver e no seu morrer. Por isso, viver à altura do Evangelho de Cristo é fundamental para o Santo Apóstolo, para os irmãos que ele conduziu na caminhada de fé e para todos nós nos dias de hoje. Viver para Cristo, viver e servir a Cristo é fundamental para a maturidade espiritual, porque quando chegar a nossa hora, até mesmo na nossa morte, no nosso último suspiro, nós devemos glorificar a Deus. O nosso viver e o nosso morrer devem ser, isso é inquestionável, um culto agradável a Deus. Na parábola do Evangelho de São Mateus, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama à sua vinha. E quanto ao prêmio para aqueles que ouvem o seu chamado e são fiéis nos desígnios dele para os seus, é fruto da sua misericórdia. Aqui nós percebemos a contrariedade daqueles que foram chamados na primeira hora, porque parecem injustiçados em relação àqueles que receberam o mesmo pagamento e foram chamados na última hora. Irmãos, todos os bens e todas as graças são sempre frutos da misericórdia de Deus. Ele é o Senhor
e ele sabe a quem chama e ele determina a recompensa conforme a sua vontade. Assim, pagar a mesma quantia aos que foram chamados na última hora, a mesma quantia que foi paga aos que foram chamados na primeira hora, é sinal da justiça de Deus, porque o prêmio para os que são chamados ao serviço na vinha do Senhor é sempre a vida eterna. Tenho rendido graças a Deus por experiências únicas que testemunho de pessoas que já na idade adulta, pessoas até na idade avançada, convertem-se, voltam para a igreja e encanta-me a disposição, o empenho para o serviço e a vivência de fé. Ao mesmo tempo, é preocupante a realidade em que pessoas nascidas em berço cristão, nascidas em berço católico, vivem aquém dos compromissos e da dignidade do próprio Evangelho. Parece tudo normal, parece que tudo já está determinado, portanto, a vivência de fé é fria, é superficial. Então, louvemos a Deus por todos os que se convertem e são chamados mesmo perto do anoitecer da existência terrena, e imploremos ao Senhor a docilidade do Espírito Santo para os que estão na igreja desde o nascimento, desde a infância, que façam esta experiência de assumir a fé com compromisso e dedicação total da nossa vida. Quanto à vinha é a família, a vinha é a comunidade, a vinha é a educação de nossas crianças, a vinha é a medicina, a vinha é o direito e a justiça. Não podemos nos isentar destas realidades. Devemos estar presentes em todos os ambientes de nossa sociedade, porque o verdadeiro serviço na vinha do Senhor é o testemunho da fé para que as pessoas conheçam a Jesus, verdadeiramente creiam em Jesus, arrependam-se de seus pecados e mais venham para a vinha do Senhor. Cito São Gregório, é para o nosso exame de consciência o quanto nós temos nos dedicado à vinha do Senhor. É preciso saber que aqueles que estão na vinha, na igreja, pelos próprios interesses, nem chegaram a entrar na vinha, enquanto os que verdadeiramente estão na vinha são os que se dedicam e se consomem no serviço pela salvação das almas. Sejamos fiéis e atentos aos nossos compromissos batismais, sejamos fiéis e atentos aos mandamentos da lei de Deus, aos ensinamentos da igreja e aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para não nos afastarmos ou não deixarmos o objetivo de servir na vinha do Senhor, no nosso viver e no nosso morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.